vamos lá, vamos iniciar nosso curso de prestação de contas, conforme a gente já havia anunciado. A gente vai dividir esse curso basicamente, né, em três módulos de 50 minutos. Né? Esse primeiro módulo que a gente vai tratar hoje, a gente vai falar de questões gerais. Então a gente vai falar modo de apresentação, prazo de apresentação, quem tem a obrigação de prestar conta, quais são as origens do recurso, quais os meios de comprovação de gastos, né? Enfim, aquelas questões gerais que, muito embora o objetivo desse curso não seja um objetivo para fins de contabilidade, né? Mas é interessante a gente pontuar essas questões para depois a gente avançar, a gente poder avançar nos procedimentos, né? Que aí é a questão jurídica propriamente dita, né? O julgamento, os recursos, o modo de intimação. Então, esse módulo 2 seria a questão jurídica propriamente dita. Mas é interessante que a gente passe antes pelas questões gerais. E, por fim, a gente vai ver, na jurisprudência do TSE, os principais julgados sobre prestação de contas, né? Que isso, de uma certa forma, vai ajudar na questão teórica. Tá bom? Então, dito isso, a gente vai avançando para o primeiro módulo, que são aquelas questões gerais que a gente havia pontuado. Então, a gente vai fazer um breve passeio pela primeira parte da resolução do TSE. Né? E eu já adianto que uma das disposições gerais, a gente tem que ter em mente que a resolução 23607, obviamente que a fonte, né, a fonte primária, é a Lei 9504, a Lei das Eleições. Aqui a gente tem a nossa fonte primária, que é a Lei das Eleições. No entanto, quem é já meu aluno está acostumado com o que eu sempre digo, né, a respeito das resoluções do TSE. As resoluções do TSE, muito embora elas tenham, né, o objetivo de apenas regulamentar, na prática, e aqui como a gente está falando de um curso prático, na prática elas acabam legislando. Então eu sempre recomendo aos meus alunos que desconsiderem, né, para efeitos iniciais, desconsiderem a Lei 9504 e iniciem seus estudos direto pela Resolução 23607. Isso porque a própria resolução ela não só consolida o que tem na 9504, como ela também adiciona, né, entendimentos do TSE, já em forma ali de regulamentação. E o que é interessante também é que a própria estrutura da resolução, ela já traz entre parênteses qual é o dispositivo da Lei 9504. Então, tenham em mente que, obviamente, a Lei 9504 é a fonte primária. No entanto, a gente sempre vai utilizar a resolução 23607. E toda vez que eu citar um artigo, a gente sempre vai dar a entender que é a resolução 23607. Ok? Então, avançando, a gente destacou aqui, né, as disposições legais. Agora a gente avança para a obrigação. Obrigação de prestar conta. Quem tem a obrigação de prestar conta? Obviamente que, de início, quem tem a obrigação de prestar contas são os candidatos, né, e os partidos políticos. Partido político não lançou candidato ao pleito majoritário, não lançou candidato na proporcional, mas se coligou no pleito majoritário. Também tem que prestar conta. Né? O partido tem que prestar conta à Justiça Eleitoral. Tá? Então, basicamente, esses dois atores aí, os dois principais, como a gente costuma de chamar, os dois principais players, né, da eleição. É interessante destacar, né, e aí eu fiz esse destaque aqui, de que permanece, né, então permanece a obrigação, muito embora a gente tenha sintetizado que candidatos e partidos têm obrigação, a gente deve lembrar que tanto candidato quanto partido permanece a obrigação, ainda que não tenham feito movimentação financeira, né? Então é muito comum, já adianto aqui a nossa parte prática, que seria o terceiro módulo de jurisprudência, é muito comum o candidato dizer, eu não prestei conta, aliás, eu não movimentei, né? Não tive movimentação financeira, só utilizei bens estimáveis, né? Utilizei carro emprestado, enfim. Então, se eu não fiz movimentação financeira, isso quer dizer que eu não preciso prestar conta. Tá? Essa posição está equivocada. É muito comum a gente ver prestação de contas julgadas não prestadas exatamente por esse desconhecimento. Outra questão que a gente deve destacar é o candidato que teve o registro de candidatura indeferido. Então é muito comum um candidato dizer, olha, meu registro foi indeferido, eu não fiz campanha, então eu não tenho obrigação de prestar conta. Também está equivocado. A obrigação lá no artigo 45 da resolução 23607
mesmo os candidatos e candidatas com registro indeferido têm a obrigação, do mesmo modo, candidatos que renunciaram, né, candidatos que renunciaram à sua candidatura também têm a obrigação de prestar conta. Né? A gente vê muitos candidatos que requereram o seu registro, o registro sequer foi julgado, e aí eles apresentaram a sua renúncia, renunciaram, acharam que por conta disso não tem a obrigação de prestar contas, e aí a gente vê muito comum também o julgamento das contas como não prestar. O candidato, né, que faleceu durante o pleito, né, durante o processo, obviamente que ele não tem a obrigação de prestar conta, porque, enfim, houve o falecimento. No entanto, essa obrigação passa para o partido político ou o seu respectivo gestor / representante. Então, é importante destacar aqui que esses 4 casos, né, remanescem a obrigação de prestar conta. Obviamente que o 4º caso é que a obrigação não é do de cujus, né, e sim do representante ou do partido político. Tá bom? Vamos seguindo adiante. O prazo para prestar contas para essas eleições, a gente está tendo em mente as eleições de 2022. Eu gostaria de destacar, antes de falar das prestações finais, né, que a prestação de contas, já adiantando para vocês, ela é estruturada basicamente em 3 tipos de prestação de contas, né? 3 prazos, vamos dizer assim, estruturais. Eu ainda teria aqui, a gente vai destacar os relatórios financeiros. Mas a gente tem que ter em mente basicamente essas 3 principais. Primeiro, né, entre o dia 9 e 13 de setembro, já tem que entregar a prestação de contas parcial, né? Então, 9 e 13 de setembro tem que entregar a prestação de contas parciais, que a gente vai ver adiante, que é uma espécie de movimentação financeira de receitas e despesas. Então, é uma prestação de contas simplórias, né, sem grande complexidade de documentação. E aí sim a gente passa para a prestação de contas definitivas do primeiro turno, cujo prazo é 30 dias após o primeiro turno, que nesse caso vai cair no dia 1º de novembro. Né? E a prestação de contas para os candidatos e partidos, inclusive partidos coligados que participaram do segundo turno, a obrigação de prestar contas é 20 dias após o segundo turno, que no caso aqui os 20 dias após o segundo turno vai cair no dia 19 de novembro. Ok? Então, esse aqui é nossos prazos. Né? Então, tenha em mente esses prazos aqui para apresentação de contas. Bem, e se eu não apresentar? Quais são as consequências de não apresentar as contas eleitorais? Não apresentar as contas eleitorais, você fica sem aquitação, né? Fica sem aquitação eleitoral, e isso traz um dano muito complicado para o eleitor, eleitora, candidata, porque o candidato fica, o eleitor no caso, né, passadas as eleições, não pode tirar passaporte, não pode participar de programa social, não pode fazer matrícula em faculdade, enfim, diversas relações ou concessões públicas, né, que tem a questão da concessão pública, fica impedido de participar. Então, a cidadania fica bastante comprometida se as contas não forem apresentadas, porque elas vão ser julgadas não prestadas, e aí o candidato fica, e a candidata também fica sem aquitação eleitoral. Então, essa aqui é a questão mais gravosa que existe para a omissão de prestar conta. Outra consequência, né, não necessariamente uma sanção, é a devolução dos fundos públicos. Né? A gente sabe que os fundos públicos eleitorais, tanto o Fundo Especial de Financiamento quanto o fundo partidário, por serem verbas públicas, obviamente que devem ser prestadas as contas, e ainda que as contas sejam julgadas não prestadas em razão da omissão, tem que haver essa devolução dos fundos eleitorais. Okay? E para os partidos, especificamente aqui para os partidos, quem não prestar contas vai ter o fundo partidário suspenso. Né? Fica com o fundo partidário suspenso, ou seja, o partido não prestou conta, passa a não ter mais o recebimento do fundo partidário. Tá bom? Então, essas são as consequências da omissão do dever de prestar conta. Também é interessante a gente destacar, né? Lembrem sempre que a gente destaca aqui o dispositivo, né? Vai ficar para vocês essas anotações. É interessante a gente destacar os profissionais envolvidos. Né? Isso vai ser bastante importante para a evolução das nossas contas. Os profissionais envolvidos
nessa prestação de contas. Então a gente tem aqui, obviamente, que o candidato, lembrem que a responsabilidade é integralmente do candidato, tá? Toda a responsabilidade é do candidato. No entanto, esse candidato se cerca de alguns profissionais. Uma espécie de gestor, que seria vamos dizer assim, um representante do candidato, uma espécie de gestor dessas contas. O advogado, imprescindível, né? Se não apresentar advogado, se apresentar as contas sem advogado, as contas vão ser julgadas como não prestadas. E o do contador, né? Então, esses dois profissionais aqui são imprescindíveis para a apresentação das contas, tá bom? O gestor é facultativo. Então, vamos ter em mente que advogado e contador são profissionais, tá, que imprescindíveis, ou seja, sem a apresentação desses profissionais, as contas não vão ser conhecidas, portanto, julgadas não prestadas. Autuação e distribuição, né? Como é que eu faço para enviar, apresentar minhas contas? Qual é a sistemática e quais são os sistemas utilizados? Bem, como tudo na vida, né, hoje em dia, é feito por meio de sistematização e informatização dos processos. Então, o que acontece? O candidato, por meio de uma chave eletrônica, por meio de um sistema chamado SPCE, que é o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, disponível no site do TSE, vai apresentar as contas deles e automaticamente, nessa apresentação de contas, ele vai ser enviado e autuado no PJE. Então aí é interessante que a gente tenha os dois sistemas em mente para a gente não confundir. Eu apresento as minhas contas aqui no SPCE, eu apresento, né? Quem apresentou registro de candidatura sabe lá no Candex, então eu apresento no SPCE, que por sua vez automaticamente autua e distribui no PJE. E a tramitação, tá? A tramitação do meu processo, a tramitação vai ocorrer aqui no PJE. Então, a tramitação vai correr aqui. Tá? Então, o SPCE vai servir simplesmente para eu apresentar minhas contas ou apresentar uma retificadora, por exemplo. Mas eu vou ter que ficar de olho no PJE, porque ele que é o sistema em que vai tramitar as contas eleitorais. Tá bom? Então, é interessante que a gente tenha em mente esses dois tipos de sistema, para que a gente não confunda, eu preciso apresentar uma retificadora, eu vou apresentar no PJE? Não, eu tenho que apresentar via SPCE para que ele importe para o PJE. Seguindo adiante, agora a gente entra basicamente, propriamente na prestação de conta, na parte material propriamente dita. Quais são as origens, né, do recurso? De onde vêm essas receitas? De onde o partido ou o candidato pode tirar essas receitas? Né? Qual a origem dela? A gente tem basicamente cerca de 8 fontes de recursos, né? 8 fontes de recursos. No entanto, eu listei as 4 principais, porque a ideia aqui é que a gente tenha uma apresentação panorâmica e prática, então eu não ia encher de informação, né, vocês, para criar muito mais confusão. Então eu vou destacar as 4 principais. As 4 principais origens, né, de fonte de receita de recursos recursos próprios do candidato. Então o próprio candidato é uma que a gente chama de autodoação, né, um nome impróprio, mas isso acabou virando corriqueiro na justiça eleitoral, uma autodoação. Uma doação de pessoa física, aí já é uma doação de terceiros, né, e não do próprio candidato. Uma doação de candidato ou de partido para o próprio candidato. Então, o partido que é coligado, o partido A é coligado com o partido B, doa para o candidato do partido B. Né? E e a mais famosa, né, a mais, hoje em dia, como financiamento ele é essencialmente público, a origem muito mais robusta, né, que mais compõe os recursos dos candidatos, é o Fundo Especial de Campanha, que a gente não pode confundir, tá? Fundo Especial de Financiamento de Campanha e o Fundo Partidário. Qual a diferença desses dois aqui? Diferença desses dois fundos. Bem, a diferença dos dois é que o fundo, deixa eu abrir um slide novo aqui, porque é importante a gente fazer esse destaque. Deixa eu abrir um slide novo. Bem, a diferença desses dois
é que o Fundo Especial de Campanha, né, que a gente chama FEFEC, Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ele é destinado apenas para as eleições, né? Ele é dividido basicamente, né, conforme a representação no Congresso Nacional, e aí tem toda uma divisão lá na Lei 9504, mas tenha em mente que ele é basicamente dividido de forma proporcional à representação no Congresso Nacional. E ele é destinado apenas para as eleições, ou seja, de 2 em 2 anos, né? Seria destinado apenas para as eleições. E o fundo partidário, né? O fundo partidário, ao contrário das eleições, ele é um fundo para manutenção dos partidos. Então ele é distribuído, manutenção dos partidos. Então ele é distribuído anualmente. Né? Anualmente. E obviamente que se é feita para manutenção dos partidos, a eleição de uma certa forma também está ligado a essa manutenção. Então vamos ter em mente essa diferença de Fundo Especial de Campanha, que esse ano de 2022, se eu não me engano, chegou a cerca de 5 bi, e o fundo partidário, que já é dividido entre os partidos anualmente, e obviamente que os partidos podem ser esses recursos e despender, né, deslocar para as eleições, tá bom? Então, tenham em mente essa diferença do fundo eleitoral de financiamento de campanha, que é só para as eleições, ou seja, de 2 em 2 anos, e o fundo partidário, que é dividido ordinariamente. Limite de gastos, né? Limite de gastos foi uma limitação, né, como o próprio nome sugere, uma limitação de modo que evitasse aquelas campanhas milionárias, né, aquelas campanhas robustas, como a gente teve, por exemplo, nas eleições de 2014, na famosa eleição Dilma versus Aécio, né? Foi uma eleição muito parâmetro para gastos eleitorais, para prestação de contas. A partir dessa campanha de 2014, muita coisa mudou em prestação de contas, como limite de gastos, proibição de doação de pessoa jurídica para a campanha eleitoral. Então essa campanha, para quem quer estudar muito mais a fundo prestação de contas, a campanha de 2014 foi um marco muito importante para a prestação de contas eleitorais. Então o limite, voltando aqui para a nossa questão específica, o limite, né, para a prestação de contas, esse limite de gastos, né, ele é feito basicamente com base nesses dois parâmetros aqui, ó. O número de eleitores naquela cidade ou estado, né, o número de eleitores e o cargo em disputa. Esses dois parâmetros aqui. Então, para senador, eu vou ter um limite X, conforme o número de eleitores. Para deputado, um número X. Deputado estadual, um número X, conforme o número de eleitores. Deputado federal, a mesma coisa. Prefeito, governador e presidente, obviamente, que vai ser fixo. O único parâmetro vai ser o número de eleitores. Então, esse parâmetro aqui, que obviamente vocês não precisam decorar, porque para cada cidade, se for eleição municipal, ou para cada estado, se for eleição geral, no caso de 2022, o TSE vai consolidar essas informações e vai divulgar, que no caso das eleições de 2022, ele divulgou por meio da portaria 47 de 2022. Então essa portaria 47 de 2022, ela é interessante para a gente ter em mente o limite de gastos. Então eu até retorno lá naquele nosso slide inicial de disposições legais para a gente incluir essa portaria aqui. Então vamos incluir essa portaria, cadê? A portaria 47 de 2022 do TSE. Então a gente inclui aqui, ó, como um terceiro disposição, é a portaria, né? Portaria 47 de 2022 do TSE. Né? Essa portaria ela vai tratar do limite de gastos. Limite de gastos. Né? Então, a gente pode dizer que seria uma terceira disposição legal. Obviamente que essa portaria não é um normativo propriamente dito, né? Mas ela serve para que a gente possa ter em mente esses gastos, esse limite de gasto. Então só tenham em mente que esse cálculo, a gente não precisa saber disso, né? Mas tenham em mente
que esse cálculo ele é baseado em número de eleitores, embasado em número de eleitores e o cargo em disputa, tá bom? E aí eu gostaria de destacar aqui para vocês o que eu chamo de sublimite de gastos. O que seria o sublimite de gastos? A gente tem um limite global para o cargo, né? E ao seu turno, a gente tem também um limite de um sublimite dentro daquele limite. Então, por exemplo, eu só posso gastar, aqui os dois chamados sublimites, 10% do meu limite com o pessoal, da minha campanha com o pessoal, né? Eu só posso gastar 10%. E eu também só posso movimentar com a alocação de veículos apenas 20%. Então, se eu tenho lá, vamos supor, um gasto de 50 mil reais na minha campanha, né? Eu tenho um gasto de 50 mil reais, eu só posso gastar com o pessoal 5 mil, ok? E só posso gastar com veículos 20 mil, desculpa, 10 mil, né? Eu só posso gastar 10 mil, tá bom? 20% da minha movimentação de 50 mil seria 10 mil, tá bom? Deixa eu apagar a borrachinha aqui, para ficar, como eu vou deixar para vocês essa anotação, então para ficar bonitinho. Então eu só posso gastar 10 mil reais, que seria 20% da minha movimentação, tá bom? No nosso exemplo aqui eu estou considerando 20 mil 50 mil a minha movimentação. Nesse limite de gastos não entra o gasto do eleitor que ele faz por conta própria de 1.064. Então, o eleitor ele pode deslocar esses recursos, né, recursos próprios dele, para movimentar na campanha, né, comprar bandeiras, enfim, pode mandar fazer material de campanha por conta própria do eleitor e esse valor não entra no limite de gasto, tá bom? Seguindo adiante aqui, deixa eu dar uma subida, porque eu acho que ficou atrapalhando um pouquinho aqui aqui esse recibos eleitorais, tá? Então a gente vai entrar aqui no recibos eleitorais. Deixa eu subir um pouquinho aqui para não atrapalhar. Pronto, melhorou. Recibos eleitorais. Vamos adiante. Pronto. Recibos eleitorais. O que é o recibo eleitoral? Bem, o recibo eleitoral ele é um documento que ele é extraído do próprio SPCE, né? Então, se vocês já declararam, Sistema de Prestação de Contas Eleitorais. Então, é um sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que a gente já viu no início, que serve para preencher, né? Fazer o preenchimento das contas eleitorais e encaminhar, né? Transmitir até, no caso, o primeiro turno até o dia 1º de novembro e o segundo turno até o dia 19 de novembro, para transmitir as contas eleitorais. A partir desse sistema, o candidato, o partido, né, ou o gestor, deve emitir a partir desse sistema toda e qualquer arrecadação, doação de pessoa física, doação para outros candidatos, deve emitir o que a gente chama de recibos eleitorais, né? Então, o recibo eleitoral nada mais é que toda e qualquer arrecadação de recursos eleitorais, tá bom? Então tenham em mente que qualquer arrecadação de recursos eleitorais tem que ter o chamado recibo eleitoral. Então a gente seguindo adiante, vamos para as contas bancárias. A gente viu que para arrecadar, a gente viu lá quais são as origens dos recursos, né? Fundo especial de campanha, doação de pessoa física, né? Doação de outros candidatos. A gente viu que para toda e qualquer arrecadação a gente deve emitir o recibo eleitoral. Agora a gente vai ver como a gente vai movimentar esses recursos, né? E esses recursos têm que ser movimentados, né? Eu destaquei aqui basicamente, tem um outro tipo de conta, mas eu vou destacar aqui basicamente esses 3 tipos de contas. Então, a gente tem primeiro a conta específica para fundo especial eleitoral, depois a gente tem uma conta específica para o fundo partidário e, por fim, uma conta específica para outros tipos de recursos, né? Doação de pessoa física, empréstimos, né? Enfim. Então a gente tem basicamente esses 3 tipos de conta. E por que isso ocorre? Isso ocorre exatamente para que a Justiça Eleitoral faça um efetivo controle desses movimentos.
Porque o fundo especial de campanha, por exemplo, não pode ser utilizado para pagar multas. Então, a Justiça Eleitoral, se fosse numa conta só, jamais saberia que aquela multa saiu do pagamento da origem de fundo especial de campanha. Então, exatamente por conta disso, existe uma segmentação de recursos, né, de contas bancárias, para que a Justiça Eleitoral saiba o que aquele candidato gastou com fundo especial de campanha e o que aquele partido gastou com fundo partidário ou fundo especial de campanha. Então, por isso que ocorre essa segmentação. Seguindo adiante, eu gostaria de destacar aqui no Fundo Especial Eleitoral, né, o chamado FEFEC, né, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o chamado FEFEC, é obrigatório os partidos políticos destacarem 30% de cota para as mulheres e agora, em 2022, essa novidade de também 30% de cota racial. Tá bom? De cota racial, que vai ser dividido proporcionalmente às candidaturas. No entanto, que a resolução traz expressamente aqui para as mulheres, tem que ter 30% de cota desse fundo. E se for mulher negra, né, essa cota ela deve obedecer também o parâmetro de cota racial. Doações, né? A gente viu lá na origem dos recursos, e aí a gente gostaria de destacar, lembre que uma das fontes de recursos são as doações e doações apenas de pessoa física, tá? Só para deixar claro, apenas de pessoa física. Não pode ter doação de pessoa jurídica, tá ok? É proibido a doação de pessoa jurídica, apenas doação de pessoa física. Ainda assim, essa doação ela tem uma limitação. Essa limitação, né, a primeira limitação, 10% do rendimento anterior, só pode doar 10% do rendimento do ano anterior. Então, eleição de 2022, o que eu arrecadei em 2021? Supondo que a minha arrecadação em 2021 foi 150 mil, né, arrecadei, né, tive como auferir como pessoa física 150 mil. Então, eu só posso doar na eleição de 2022 15 mil reais. Então, sempre 10% do ano anterior à eleição. Salvo, né, e aí tem uma exceção, eu posso doar, né, fazer doações estimáveis, né, a gente vai ver especificamente, né, na parte contábil, quem for estudar a parte basicamente contábil, que não é o nosso escopo aqui, mas já adianto para vocês que recursos estimáveis são aqueles recursos que não são financeiros, né, são recursos que se estima o valor, por exemplo, supondo que eu sou um designer, eu dou um valor para fazer material de campanha para partido político. Então, os meus serviços como designer para aquele partido ou para aquele candidato, ele tem que ser limitado a 40 mil reais se for estimável. Se for financeiro, ele é limitado a 10% do que eu arrecadei no ano anterior. E a sanção para quem não obedecer essa norma é a multa no valor excedido. No nosso caso aqui, né, em que eu falei que eu arrecadei 150 mil reais, eu poderia doar, né, apenas... Deixa eu abrir um slide novo aqui, que acho que fica melhor. Tá? Então, vamos lá, deixa eu abrir um slide novo. Vamos lá. Nesse nosso exemplo aqui, então, eu poderia doar... Eu arrecadei, né, em 2021, eu arrecadei em 2021 150 mil reais. Essa foi a minha arrecadação de pessoa física. Ok? Quanto eu posso doar em 2022? Né, para as eleições de 2022? Quanto é que eu posso doar? Apenas 10%, ou seja, somente 15 mil reais. Vamos supor, né, que eu doei, em vez de 15 mil reais, eu doei 35 mil reais. Né? Burlei ou dolosamente ou culposamente, fiz a doação de, né, nem sei se está correto esse termo aqui, doei. Vamos usar aquele macete de sempre, né, da redação. Quando a gente está dando dúvida sobre um verbo, a gente muda a palavra. Então, eu fiz uma doação
né, de R$35 mil. Nesse caso, como eu poderia doar apenas R$15 mil, eu pagarei uma multa, né, uma multa de R$20 mil. Ficou claro aí? Então, olha só, eu poderia, né, eu arrecadei R$150 mil em 2021, na eleição de 2022 eu só posso doar 10%, então, ou seja, só poderia doar 15 mil, o que eu doar acima, eu vou receber uma multa do valor excedido, que no caso aqui é R$20 mil. Lembrem que para doações estimáveis em dinheiro, a gente pode fazer uma doação de até R$40 mil, independente da minha arrecadação no ano anterior, tá bom? Apenas para doações estimáveis em dinheiro, ok? Então ficou tranquilo aqui as doações a respeito lá, disponível lá no artigo 27 da resolução 23607, tá bom? Seguindo adiante, o autofinanciamento, que é uma espécie que a gente brinca sempre de autodoação, muito embora seja um nome impróprio, né, porque a doação sempre presume-se que é para um terceiro, mas a gente utiliza esse nome de autodoação apenas para fins didáticos. O autofinanciamento, previsto lá no artigo 27, parágrafo 1º da resolução 23607, e aí a gente não pode confundir, tá? Lembrem que a doação da pessoa física, né, a doação de terceiros, né, vou colocar aqui, doação de terceiros, né, doação de terceiro, é 10% do ano anterior, tá? 10% do meu rendimento do ano anterior eu posso doar para o candidato em que eu apoio. Agora, se eu for candidato, eu posso utilizar na minha campanha eleitoral 10% do limite do meu cargo. Então, vamos supor que eu seja um candidato a governador em que o limite de gastos para aquela campanha, né, eu só posso gastar, sou candidato a senador, por exemplo, de um determinado estado, em que o limite daquele cargo é 5 milhões, então eu posso tirar do meu próprio recurso R$500 mil. Então, o parâmetro para a autodoação, para o autofinanciamento, não é o meu rendimento do ano anterior, e sim o limite do cargo em que eu estou concorrendo. Então, se eu sou senador e o limite de gastos para aquele cargo é 5 milhões, então eu posso gastar até R$500 mil do meu próprio recurso, tá bom? Então, tenham em mente essa distinção da doação de terceiros e do autofinanciamento, e a Justiça Eleitoral pode determinar que o candidato prove a origem desse recurso, tá bom? Então, essa distinção aí do autofinanciamento para a doação de terceiro. Fonte vedada, assim como eu tenho os recursos lícitos lá, que a gente listou, os 4 principais, eu tenho as fontes ilícitas, né? As fontes ilícitas de recursos. Não posso receber, conforme a gente já havia adiantado, não posso receber doação de pessoa jurídica, né? É proibido. É proibido recursos de origem estrangeira, ainda de que pessoa física é proibido a origem de recursos estrangeira. E, por fim, ainda que pessoa física, é proibida a doação se ela for uma permissionária. A gente sabe que a concessão, a permissão, ela pode ser concedida à pessoa física, né, determinadas permissões. Então, é proibida, por exemplo, o caso clássico, né, de permissionários vendedores, né, os chamados popularmente de ambulantes. São permissionários, pessoas físicas, no entanto, eles não podem doar para a campanha eleitoral, porque no fundo eles têm muito embora seja um permissionário, tem um aspecto ali de pessoa jurídica. Tá bom? Outra, eu fiz questão de destacar aqui a sigla, porque vocês vão ouvir falar muito nessa sigla, RONE, tá? Que a sigla significa Recurso de Origem Não Identificada. Então, o recurso de origem não identificada, o nosso chamado RONE, ele consiste em um fenômeno na prestação de contas em que, no batimento da Justiça Eleitoral, não se consegue identificar a origem desse recurso. E aí, essa ausência de identificação, ela também pode ser uma ausência de identificação
apenas para fins legais. Por exemplo, eu listei aqui as 4 principais casos de recurso de origem não identificada. Obviamente que a ausência de identificação, que seria o caso clássico, né? Não ter identificação do recurso, identificou lá um recurso que a gente não consegue observar a origem, então é um recurso de origem não identificada, e aí esse é o caso clássico. Um outro caso, que aí é para efeitos fictícios, né? Porque é possível identificar a origem, mas para efeitos legais é considerado como recurso de origem não identificada, é a inconsistência do CPF. Se ocorrer uma inconsistência do CPF na Receita Federal, é considerado para efeitos legais como recurso de origem não identificada, muito embora na prática isso não seja um recurso de origem não identificada, porque é possível fazer essa identificação, mas para efeitos legais seria recurso de origem não identificada. Também para efeitos legais, né, as movimentações, né, as movimentações não eletrônicas, elas também são consideradas recurso de origem não identificada, muito embora isso possa ser identificado. E também um outro caso de recurso de origem não identificada seria a quitação de empréstimos sem origem. Então, o candidato foi lá e quitou o empréstimo e não conseguiu demonstrar a origem. Para efeitos legais, também é denominado de recurso de origem não identificada. Tá bom? A gente falou já muito de receitas, né? Agora a gente vai destacar rapidamente. É sempre bom lembrar que esse curso ele tem uma perspectiva jurídica, né? A gente está fazendo primeiro esse apontamento teórico para que o advogado, enfim, ou até para o contador que queira ter uma noção genérica da parte jurídica, tenha essa noção para quando a gente vai entrar no procedimento propriamente dito ou na jurisprudência, o aluno tenha em mente essas questões gerais, né? A gente vai retornar a essas questões gerais. Então a gente já falou muito da arrecadação, dos gastos, da movimentação, agora é a hora de destacar os gastos. Os gastos eleitorais, eles estão lá no rol do artigo 35. Então eu quero saber o que seria um gasto eleitoral. Um gasto, ele tem lá no rol do artigo 35, é um rol gigantesco, né? Um rol que eu fiz questão de não pontuar aqui para vocês, porque é um rol bastante extenso. Então é só visitar lá o artigo 35 para a gente ter em mente do que seria os gastos eleitorais. Eu destaquei aqui que o serviço com advogado e contador, muito embora seja um gasto eleitoral, ele não entra naquele nosso limite lá de gastos, tá? Então, advogado e contador, muito embora seja um gasto, ele não entra lá no nosso limite de gasto. E quais seriam as formas desse gasto, né? As formas são aquelas formas clássicas, né, que a gente já conhece, prevista lá no artigo 38. Eu posso gastar por meio de cartão de crédito, Pix ou transferência eletrônica de valores. Hoje em dia, essa transferência eletrônica de valores, que a gente conhece como o TED, o DOC, ela meio que ficou um pouco demodê, porque o Pix ele já alcança, né, esses meios de transferência eletrônica de valores que a gente tinha em outras eleições. Só lembrando que o Pix, né, já adiantando e destacando, que o Pix ele só pode ser utilizado por meio de CPF. Né? Ele não pode ser utilizado por meio de telefone ou chaves aleatórias. Né? E por que isso? Por que só por meio de CPF? Lembrem lá do RONE, né, recurso de origem não identificada, a inconsistência ou a ausência de identificação de CPF é um dos motivos de recurso de origem não identificada. Então, o Pix, por sua vez, só pode ser utilizado por meio de CPF, tá bom? Ou CNPJ, a depender do caso, né, transferir por meio de CNPJ para identificar aquela determinada empresa, tá bom? Lembre lá que a gente já fez o destaque no início, né, da prestação de contas parcial, prestação de conta de primeiro turno e segundo turno. Né? Um destaque importante, quando a gente fala em prestação de conta parcial, primeiro turno e segundo turno, isso não quer dizer que eu tenho que apresentar uma parcial, depois a do primeiro turno, depois a do segundo turno. Não, eu apresento a parcial, depois eu apresento, se eu participei apenas do primeiro turno, eu vou apresentar apenas do primeiro turno. Se eu apresentei do segundo turno, eu vou aguardar e apresentar a minha consolidada lá no segundo turno. Eu não preciso apresentar a parcial,
depois a do primeiro turno, depois a do segundo turno. Não, eu apresento a parcial, e aí se eu participei do segundo turno, eu vou apresentar só lá no dia 19 de novembro, até o dia 19 de novembro, a do segundo turno, ok? Seguindo adiante, eu fiz aquele destaque lá de relação de prestação de conta parcial, mas antes disso, o candidato é obrigado, lá, de acordo com o artigo 47, inciso 1 da resolução 23607, a apresentar o relatório financeiro. O que é o relatório financeiro? A cada recebimento de recursos, né, doações basicamente, ele tem 3 dias para enviar um relatório para um sistema do TSE informando essa doação, né? E aí o TSE, por sua vez, disponibiliza lá no portal dele o chamado Divulga, né? Vocês já devem conhecer, Divulga Cand. Para quê, né? Qual a intenção desse envio? A intenção desse envio é que o eleitor acompanhe durante toda a eleição, e não só apenas por ocasião da apresentação de contas, de quem esse candidato está recebendo esses valores. Ora, para o eleitor é importante que ele saiba qual a origem do recurso do candidato. E aí o eleitor não tem como votar e só saber depois, né, na apresentação de contas, de onde veio o recurso desse candidato. Exatamente por conta disso, o TSE determina que os candidatos apresentem a cada 3 dias do recebimento de valores, informem a Justiça Eleitoral, que por sua vez vai disponibilizar no site do TSE, né? A parcial, né, aquilo que eu já havia destacado, antes da apresentação de contas finais, o candidato é obrigado, entre o dia 9, no caso da eleição de 2022 aqui, aliás, é uma data fixa, tá? Entre o dia 9 e 13 de setembro, é obrigado a apresentar as contas parciais, que eu já havia adiantado para vocês. Essas contas parciais, ela é uma espécie basicamente de balanço, tá? Os recursos que eu recebi e as despesas que eu obtive antes desse período, né? Então, é basicamente uma espécie de balanço, as contas parciais. E aí eu apresentei as parciais. A não apresentação, a gente vai destacar depois nas questões jurídicas, mas a não apresentação, ela é presumida como uma falta grave, e aí, por ocasião da análise de contas, ela vai ser analisado se isso é suficiente ou não para desaprovar as contas. Não necessariamente leva a desaprovação de contas, mas já se presume uma falta grave. Ok? E aí apresentou, né, a expressão de contas parciais, e aí nós teríamos basicamente 2 tipos de prestações de contas, né? A prestação de contas completa, né, já é a prestação de contas finais, e a prestação de contas simplificada, né? Então, esses 2 tipos aqui, a completa e a simplificada. A completa, todas as informações dela, todo o rol de exigências, está lá no artigo 53, inciso 1, e aí é um rol muito mais complexo de informações e de documentação lá no 53, inciso 2. Se vocês forem visitar lá, para quem é contador, quem for contador do partido ou do candidato, vocês vão perceber que o rol de documentação, ele é muito mais extenso do que o rol de documentação da prestação de contas simplificada. A prestação de contas simplificada, ela é uma faculdade, né? Isso não impede que o candidato apresente na completa. Ela pode ser apresentada quando ele movimentar até R$20 mil de despesas. E também para candidatos não eleitos. Então, o candidato não foi eleito, ele pode apresentar por meio das contas simplificadas. Ou, no caso das eleições municipais, independente desses parâmetros aqui, nas eleições municipais, o candidato o município que tiver até 50 mil eleitores, os candidatos podem utilizar prestação de contas no modo simplificado, tá bom? Independente da quantidade de valor, do valor movimentado e se ele foi eleito ou não. Então, até 50 mil eleitores é possível que se apresente as contas no modo simplificado, tá bom? Lembrando que isso é uma faculdade, nada impede que o candidato apresente as contas complexas, que tem um rol de documentos e informações muito maior, né? Na prestação de contas simplificada, o rol do artigo 62
é muito mais simplificados de documento, como o próprio nome sugere. Tá bom? Então a gente encerra por aqui esse nosso primeiro tópico, né? A gente vai partir no segundo tópico, né? A gente vai disponibilizar na aula seguinte os aspectos jurídicos propriamente dito, né? É aquilo que eu falei. Esse primeiro tópico, ele serviu para que a gente pontuasse as questões gerais, para que quando a gente passasse para os aspectos jurídicos e para a jurisprudência, a gente já tivesse uma base teórica, muito embora essa não seja a obrigação, né, a perspectiva do curso, a questão contábil, mas eu achei interessante a gente, nesse primeiro ponto, pontuar as questões gerais para que o advogado, ou o servidor público, ou o assessor, enfim, ou o próprio contador que esteja assistindo esse curso, possa ter em mente essas questões gerais, e aí a gente vai avançar depois no procedimento desculpa, jurídico propriamente dito, e depois destacar os principais julgados que ensejam, sobretudo, a desaprovação de contas, para quando você for apresentar de forma mais profícua, redondinha, né, para que a conta do candidato, né, que você está defendendo, enfim, ou que você está assessorando, seja julgada de forma contento, né, aprovada, ou no máximo aprovada com ressalva. Tá bom? Então a gente fica por aqui, a gente se vê no módulo seguinte, né, de prestação de procedimentos, né, o módulo 2, o módulo jurídico propriamente dito. Tá bom? Forte abraço e até a próxima.